É nosso convidado Eduardo Castro Marques, advogado, especialista em Direito de Trabalho. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. O que é que lhe parece mais relevante salvaguardar para ambas as partes, empregador e trabalhador, nesta questão do teletrabalho? Muito bom dia. Aquilo que naturalmente a pandemia trouxe a nu foi de facto a necessidade de regular um regime que estava previsto na nossa legislação desde 2003 e que naturalmente precisa de ajustes face à sua utilização massiva nos últimos meses. Naturalmente que a questão das despesas é uma questão importante e que tem que ser tratada. Todavia, um conjunto de outras matérias, talvez mais vastas, que, já que estamos a mexer no regime, eventualmente poderiam também ser tratadas. Nós hoje, atualmente, a utilização do teletrabalho é obrigatório para filhos, para pais que tenham filhos com idade até 3 anos ou para trabalhadores vítimas de violência doméstica, mas temos também que transpor uma diretiva até agosto de 2022 que faz estender as situações de obrigatoriedade da utilização do teletrabalho. E era interessante aproveitar esta oportunidade também para, aliás, fazendo jus àquilo que é os princípios que devem ser seguidos, indicados pela OIT, a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, o direito a desligar, poderia ser esta uma boa oportunidade para regularmos todas essas matérias. E isso não está previsto nas propostas para o teletrabalho? Parece-me que a discussão está a ser muito centrada na questão das despesas. Sabermos que despesas é que vão ser suportadas pelo empregador. O governo tinha adiantado que apenas seria a internet e o telefone. Bem sabemos que todas as tecnologias de informação sem eletricidade não funcionam e, portanto, julgo que agora parece unânime que temos que alargar também à eletricidade. E estamos a ter esta discussão, aliás, a introdução na peça relata isso mesmo, é de saber se vai ficar um valor definido ou se remete para acordo individual ou negociação coletiva. Mas no caso desta medida, que é menos consensual, do pagamento de água, luz e telecomunicações, como deve ser calculado o valor para que se chegue a um montante justo? Sim, eu já tinha a oportunidade de dizer que qualquer regra geral será sempre muito difícil de aceitar pelo empregador e pelo trabalhador e causará naturalmente um ruído que a todos os títulos se dispensa. Obviamente que esta situação parece-me que terá que ser avaliada casuisticamente, caso a caso, setor a setor, porque há realidades bastante diferentes e, aliás, deixe-me também que diga que nós estamos aqui muitas vezes a discutir coisas que são completamente diferentes. Uma coisa é o trabalho no domicílio, outra coisa é trabalho à distância que pode ser exercido noutros locais, designadamente em centros de teletrabalho, as chamadas telecabanas, que é um fenómeno muito comum no norte da Europa, muito pouco utilizado efetivamente no nosso país, mas que cada vez terá mais adesão em função de toda esta experiência que passamos. E, portanto, há despesas que têm que ser suportadas que são muito diferentes. Portanto, colocarmos uma... Portanto, considera que esta questão deveria ser remetida para o contrato coletivo de trabalho de cada empresa? Sem dúvida que se for possível, se não for possível, através do acordo individual entre trabalhador e empregador. Parece-me que uma regra geral que defina um valor sem estar suportado num critério casuístico não me parece razoável que assim seja, muito menos o valor que é aqui indicado dos quase 11 euros mensais. Relativamente a outras questões, se era isso que estava a referir antes de irmos a esta em particular da questão do pagamento da luz, da eletricidade, das telecomunicações, o que é que gostaria então de ver salvaguardado, uma vez que diz que estamos a centrar muito o debate nesta questão em particular? Sim, há um conjunto vasto de matérias que nós temos a noção que têm que paulatinamente que ser reguladas. Só um primeiro ponto para dizer que talvez a técnica legislativa que será seguida também não me parece ser a mais adequada, ou seja, nós desde 2003 que vivemos um processo de codificação, ou seja, de centralização de todas as regras num único instrumento legislativo, o Código de Trabalho, e parece que é intenção, pelo menos do Partido Socialista, que esta legislação seja uma legislação avulsa, extravagante, que seja fora do Código de Trabalho, que em termos de técnica legislativa não me parece o mais correto. Mas, indiretamente àquilo que me perguntou, a verdade é que o teletrabalho não traz só vantagens,
traz um conjunto de desvantagens associadas. O desenraizamento profissional, um maior isolamento, uma menor representação sindical, mais dificuldade na progressão na carreira e, portanto, há aqui um conjunto de pontos que naturalmente também têm que ter um respaldo na legislação. Matérias como o direito a desligar, a privacidade do trabalhador, que é absolutamente fundamental nestes casos. Matérias como sabermos se vamos ou não vamos alargar até aos 8 anos, conforme sugere a diretiva, aos trabalhadores que tenham filhos até 8 anos, a possibilidade de utilizar o teletrabalho. A conciliação da vida profissional com a vida pessoal, são tudo temas de futuro e que, já que estamos a ter esta discussão, era bom que não perdêssemos a oportunidade para discuti-las abertamente, com tempo, sem pressa, para chegarmos de facto a uma legislação equilibrada. E está de acordo que não deva ser imposto ao trabalhador o teletrabalho? Naturalmente que nunca poderá ser imposto ao trabalhador o regime em teletrabalho, a não ser que ele o aceite no início do contrato, mas ele aí está com liberdade para decidir se aceita ou se não aceita esse contrato. O que não pode acontecer é, na pendência do contrato, o empregador ter a faculdade de exigir a prestação do trabalho em regime de teletrabalho. Só o poderá fazer nas circunstâncias em que nós, infelizmente, passamos por uma situação de estado de emergência. Noutro cenário, não vejo como seja possível fazer essa imposição ao trabalhador. Antes, pelo contrário, o trabalhador terá cada vez mais uma panóplia de situações em que poderá utilizar esse direito de exigir ao empregador que a sua prestação de trabalho passe a ser efetuada em teletrabalho. Eduardo Castro Marques, obrigada. Bom dia. Muito obrigado.